Olá pessoas, aqui é Jana Martins e hoje eu vou fazer mais um vídeo da minha série de como escrever um livro. Hoje vai ser o segundo episódio que eu vou falar sobre estrutura de narrativa, mais especificamente sobre a jornada do herói. E para quem quiser conferir o primeiro episódio dessa série, eu estava explicando conflito. E hoje eu tô falando, vou dar, digamos assim, dentro da estrutura do herói, como você colocar esse conflito. A jornada do herói, ele é a única estrutura de narrativa que existe? Não é. É uma das, mas na minha opinião é a mais famosa. Não é a minha favorita, pra ser honesta. Eu gosto muito da estrutura de 3 atos do Save the Cat. Eu uso ela direto, assim. Meu livro de fantasia ano que vem que vai sair, cara, eu peguei muita coisa da estrutura de 3 atos. Mas a estrutura de 3 atos eu vou fazer o próximo vídeo, que vai ser o episódio 3. Mas hoje eu vou falar sobre a jornada do herói. A jornada do herói, ela é muito, muito, muito importante. Porque eu penso assim, na fantasia e na mitologia, essa coisa do grande herói, da forma como ele surge, é uma coisa muito poderosa, sabe? E muitos filmes, livros, qualquer tipo, graphic novels, narrativas, eles usam essa jornada do herói e elas, obviamente, elas colocam a sua visão, o seu molho especial para fazer aquilo ser incrível. Por exemplo, Harry Potter e Guerra nas Estrelas são um é sci-fi e outro é fantasia, não tem nada a ver, mas os dois seguem a jornada do herói. E eles fazem isso de uma forma totalmente original, mas seguindo esse padrão de narrativa. Então, é válido? É super válido. Você precisa seguir isso para você escrever um livro? Não precisa. Mas eu acho muito importante a gente saber como as pessoas fazem pra gente depois ir lá e quebrar as regras. Ou às vezes nem precisa quebrar as regras, fazer uma versão melhor daquela regra, sabe? Botar o seu toque pessoal dentro daquela regra. E há pouco tempo não, né? Eu não me lembro quando lançou Aquaman, mas na minha cabeça há pouco tempo. Quando lançou Aquaman, eu tava sentada na sala de cinema, olhando aquilo, eu falei, nossa, que filme legal. Mas Jesus Cristo, enquanto eu tava assistindo, eu falei, isso é Jornada do Herói sem tirar nem pôr. É tipo assim, bits by bits, sabe? Cada coisinha da Jornada do Herói. E eu fiquei, sei lá, feliz e... Eu fiquei surpresa e feliz ao mesmo tempo, sabe? Porque há muito tempo eu não vi alguma coisa que se ia certinho a Jornada do Herói. E antes eu tinha... Sei lá, eu acho que eu tava meio cansada da Jornada do Herói, mas aí quando eu vi, eles fizeram de uma forma super original, uma forma super orgânica, eu fiquei tipo, yay! E aí eu vou vou explicar a Jornada do Herói com um filme do Aquaman, que eu acho que muita gente viu, acho fácil ver, mesmo que não seja um livro, acho que faz sentido a gente explicar assim. Vamos lá. A Jornada do Herói tem 12 passos. O primeiro passo é o status quo, o cotidiano. É basicamente a vida do seu herói 15 minutos antes de explodir tudo, digamos assim. Então, no filme, o que a gente vai ver vai ser o Aquaman, ele salvando não um navio, é um submarino, e ele estava sendo atacado por piratas, mas piratas super high-tech, sabe? E um desses piratas era o Robert King, eu acho? Não, David King, que era vai virar nesse filme o Arraia Negra. E o Aquaman vai lá e dá uma de herói e salva todo mundo. Esse é o cotidiano dele, já é um cotidiano totalmente fantástico, mas é o cotidiano dele. A segunda coisa é a chamada, né? É o chamado aventura. O chamado aventura é o momento em que a Mera ela chega pro Aquaman e fala assim, o Orm, o seu irmão mais novo, ele virou rei e ele quer criar uma guerra contra a civilização humana que tá na Terra, né? Ele quer fazer o oceano, fazer uma invasão com o oceano e subjugar as pessoas lá, os humanos, eu não esqueci o termo pra eles. Aí o Aquaman, ele fala assim, eu não me importo, isso não é meu problema, Atlantis sempre cagou na minha cabeça,
E eu não vou virar ele, porque a única forma que ele poderia parar o irmão dele, ele virando rei. E ele falou assim, cara, eu não vou virar rei, tá maluco que eu vou virar rei? Eu não sou ninguém, quer dizer, eu sou alguém, mas eu tô nem aí pra essa galera, sabe qual é? E aí vem a terceira fase, que é o mentor. O mentor, aí, nessa parte que a gente descobre que a Mera, ela foi enviada pelo... Qual é o nome dele? Pelo Vulko. E na história a gente começa a ter meio que flashbacks do Vulko criando quer dizer, ensinando a lutar o Aquaman desde pequenininho, sabe? Então o Arthur lá, catarrento, tá aprendendo a lutar com o Vulko. E aí ele finalmente encontra o Vulko, cara na cara, em Atlantis, e o Vulko fala, olha só, você precisa recuperar o tridente de Atlan, que com o tridente de Atlan você vai ter, digamos, reconhecimento de que você é o verdadeiro rei. E o Aquaman, ele tá tipo, cara, eu não sei se eu realmente quero fazer isso, mas eu não tenho opção. Eu tenho que fazer isso ou vai ter a guerra de Atlantis contra os terráqueos lá. E eu não quero, vai muita gente morrer, não, vou fazer isso. Então ele aceita ir atrás desse tridente de Atlan. Aí vem a quarta parte. Não, mentira, a quinta parte, que é a primeira travessia. A primeira travessia é uma travessia que o nosso herói ele precisa falhar. Porque, digamos assim, o herói, ele ganha, correto? Mas se essa jornada do herói, ele não pode ganhar desde o início. Então, nossa primeira travessia é quando tem, tipo, uma arena e tá o Arthur, que é o Aquaman, lutando contra o Orm, o irmão mais novo dele, e Rei. E o Orm enfia porrada nele, mas é linda a porrada. Com certeza o Arthur teria morrido se a Mera não tivesse entrado e salvado ele no último momento. Mas, enfim, uma porrada linda que ele tomou. Testes e inimigos e aliados, essa parte meio louca, assim. Essa é a parte em que vamos ter várias formas que o nosso herói ele vai ser testado e aí ele precisa ganhar. Aí é o momento dele se mostrar crescendo como um herói. Então a gente vai ter a cena deles indo no Saara, a gente vai ter a cena deles indo para, acho que é Itália, e lutando lá na Itália. E ele tá se construindo como herói e ganhando e descobrindo quem são os inimigos dele, que no caso o Arraia Negra ressurge, a galerinha do rei também vai lá, ajudou o Arraia Negra, a galerinha do Orm, né? E a Mera do lado dele sempre lutando junto com ele, obviamente tendo aquela super tensão romântica. Aí vem a aproximação da caverna oculta. Nesse caso é literalmente a caverna oculta. Poderia ser outra coisa se não fosse o Aquaman. Poderia ser uma situação que o nosso herói tem medo, qualquer que for. Digamos que o nosso herói tem medo de pizzaria, seria entrar em uma pizzaria. Mas não, nesse caso é bem literal a aproximação à caverna oculta, porque o tridente, eles descobrem uma pista que o tridente do Atlan tá com a galera da Trench, que é tipo assim, uns bichos muito feios que mora perto de um abismo. Então a Aquaman e a Mera, eles têm que entrar no abismo e lutar contra, tipo, centenas de milhares desses bichinhos horríveis. E é linda a cena, sabe? Porque, tipo, você vê todo mundo contra eles nadando, assim, com uma luzinha vermelha. É linda. E eles entram nessa aproximação da caverna oculta. Eles entram nessa caverna. E aí, quando eles entram nessa caverna, eles descobrem uma passagem secreta que leva para o centro da Terra. E nesse centro da Terra, ele tem a próxima fase, que é a oitava, a aprovação suprema. A gente descobre na história que tem um bichinho chamado Karaten, que é um bicho que protege, que era meio que tipo súdito do rei Atlan. E o Aquaman conseguir pegar o tridente de Atlan, ele tem que passar pelo Karaten. Nunca ninguém conseguiu. Muitos tentaram, mas nunca ninguém conseguiu. E o Aquaman primeiro tenta lutar contra o Karaten, mas não consegue. Mas aí ele usa o poder da mente e o Karaten obedece ele. Então esse é o momento de aprovação suprema, do tipo, o Karaten está reconhecendo
ele como verdadeiro dono do cajado de Atlan. E aí vem a nona parte, que é a recompensa, a recompensa do herói. Que no caso é literalmente uma recompensa. Que é um cajado. Que é o cajado, quer dizer, é o tridente de Atlan. E a roupinha de rei dele lá, toda laranja e verde. Desculpa. E aí vem um caminho de volta. O caminho de volta eu acho maravilhoso nesse daí, é porque é só ele em cima do Karatê, entrando no meio da guerra. Ele, tipo, voltando e mostrando pra quem ele é, sabe? Tipo, pessoas lutando, ele no Karatê, e ele em cima, tipo, vou lutar, enfim. Esse foi o caminho de volta da casa dele. A gente tem o 11º passo, que é a ressurreição, que foi quando o Arthur, ele luta contra o irmão mais novo, o Orm, o rei de Atlantis, o mestre dos oceanos. E a gente vê como o Arthur não é mais o homem que ele era no início da jornada. Porque primeiro ele tá enfiando a porrada no Orm, mas o motivo dele estar enfiando a porrada no Orm é porque ele se aceitou como um filho de Atlantis e um filho da Terra. Ele se aceita isso, ele tem um cajado, então ele já não é aquele Arthur, ele é o rei Arthur. E o Aquaman renovado, sabe? E aí que ele tem a nova persona que ele é. E o retorno com o Elixir, basicamente, que é o último passo, é justamente ele se aceitar como quem ele é. Antes ele não queria nada a ver com Atlantis, ele tava cagando e andando, obviamente porque perdeu a mãe e tal, mas o retorno com o Elixir dele foi poder se aceitar como Atlantis e ao mesmo tempo eu acho que foi a família dele estar completa, né? Porque ele conseguiu uma namorada, a mãe dele retornou para casa dele, o pai e a mãe dele estão felizes. Então o retorno do Elixir é aceitar que esses dois mundos existem e eles podem conversar um com o outro. E é isso, basicamente, os 12 passos da jornada do herói. Você pode pegar esse conhecimento para qualquer narrativa, de verdade. Pode ser uma narrativa fantástica ou pode ser um episódio de Grey's Anatomy. Você só precisa seguir esses passos e vai funcionar da mesma forma. Só que seguir a jornada do herói, você também não precisa seguir certinho. Você pode escolher pontos. Você não precisa fazer tudo exatamente desse jeito. Mas se você quiser fazer, também não tem nenhum problema. O que eu penso em pegar sobre isso, sobre a jornada do herói, é ver como funciona. Por que isso funciona? E quando você começa a analisar os filmes, a questão toda é que isso cria uma expectativa nos telespectadores, nos leitores, sobre o crescimento desse personagem e as pessoas, eles torcem pelo seu herói. Eu acho que essa é toda o que faz a jornada do herói é o seu leitor, ele tá animado, ele torcer por aquele herói. Então eu acho que mesmo que muitas pessoas façam isso, e você talvez não ache tão original assim, é válido, é uma experiência válida de você entender como funciona. Mas no próximo vídeo, então, com o episódio 3, eu vou falar sobre a estrutura de 3 atos, então fiquem ligados. E se você gostou do vídeo, por favor, dá um like, comenta. Se você tem alguma dúvida sobre a jornada do herói, eu tô super aqui pra falar. E quem quiser me segue nas redes sociais. E até a próxima. Beijinho!